Olá, bem-vindos a mais um vídeo no Road to Agility, onde eu apresento técnicas simples que aceleram o desenvolvimento de software em 50%. É importante lembrar que essa combinação é resultado de mais de 20 anos de experiência buscando excelência no desenvolvimento de software. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o problema ou os problemas que você tem quando opta por não utilizar os princípios de arquitetura limpa nos projetos de software que você trabalha. Vamos lá. A arquitetura limpa é um conjunto de princípios forjado com base em diversos estilos arquiteturais. A ideia foi isolar os principais elementos que, digamos, justificavam a criação de uma camada e definir as características que cada camada deve conter. Com isso, os princípios foram delineados e eles servem para orientar a criação e a evolução da arquitetura como um todo, sem entrar no detalhe tecnológico de cada camada em si. Ou seja, você pode trabalhar com qualquer paradigma de desenvolvimento, com qualquer tecnologia de desenvolvimento, bastando implementar os conceitos relacionados à interface daquela camada e os conceitos dos objetos que estarão sendo gerenciados ou organizados naquela camada para prover determinada funcionalidade. Para facilitar, nesse vídeo eu não quero perder muito tempo ou divagar demais, então vamos lá, porque a ideia é acelerar, é ganhar tempo. Então vamos aqui para esse desenho. Aqui eu coloquei a arquitetura básica, digamos assim, as camadas base da arquitetura limpa e as camadas base de uma outra arquitetura, né? Porque a arquitetura multicamada, ela pode ser estruturada basicamente da maneira que você quiser, porque as camadas elas têm uma semântica muito mais simples, né? Basicamente, a apresentação, serviço de negócio, persistência. Com base nisso, os drivers de acesso ao banco de dados, por exemplo, pode estar direto na persistência. A persistência pode ser consumida direto por serviço, ou seja, a tecnologia usada para o acesso a dados vai ser consumida direto na camada de serviços. Do mesmo jeito, os serviços são consumidos na camada de apresentação. Os serviços podem ser APIs, ou seja, você pode ter variações aqui. E essas variações e o diabo mora nos detalhes, né? Então, a liberdade que nós temos com esse tipo de arquitetura é que nos torna lento, porque pode variar. Eu entendo que um determinado serviço ele é muito simples, eu não preciso de determinadas entidades e, naturalmente, o desenvolvedor pode optar por não usá-lo. E com isso, ele já eventualmente criar um problema para a evolução futura. Ou, dependendo do cenário e da modificação que ele for utilizar, ele pode não ter parâmetros de ajuste e começar a levar lógica para dentro da camada de persistência, levar regras de negócio para dentro da camada de persistência. Mas eu não estou falando daquela regra de seleção, tipo o padrão specification usado em consulta para seleção de objetos. Não. Eu falo de regras muito específicas, às vezes de formatar um determinado campo, de trocar um determinado valor. Às vezes são coisas simples, cabe ali o desenvolvedor vai e faz. Por que isso acontece? Né? Porque a liberdade exacerbada ela nos faz tomar muitas decisões o tempo inteiro, e quanto mais decisões a gente tem que tomar, mais tempo a gente gasta, né? E isso vai nos deixar lento invariavelmente. Não é porque a gente não está desenvolvendo, ou eu estou dizendo que você está desenvolvendo mais devagar ou não. Não, não é isso. É que as decisões que abrem a possibilidade de serem discutidas serão, porque os cenários vão mudar demais.
cada requisito, o cenário de negócio, o prazo de negócio, a criticidade, até a complexidade da demanda, né? E principalmente se os requisitos não chegarem numa granularidade alinhada com o que o time está acostumado, pode acontecer de se criarem serviços muito grandes, de serviços serem reusados, mas pertencerem a contextos diferentes. Agora vamos olhar para o outro lado aqui, o lado esquerdo aqui da arquitetura limpa, onde você tem uma camada de aplicação com a lógica de negócio e com as interfaces utilitárias. O que é interface utilitária? Isso é tudo aquilo que não está relacionado ao negócio, mas o negócio se apoia para operar nos dados, né? Então, o que seriam aí essas funcionalidades que o negócio usa para operar nos dados? Por exemplo, fazer uma chamada HTTP para um outro serviço, um repositório que vai acessar uma base de dados, um eventual serviço de autenticação ou de autorização, enfim, todas as interfaces que vão viabilizar a execução da lógica de negócio que estará nessa camada. Mas é toda a lógica de negócio que está nessa camada? Não. São pura e simplesmente a lógica de negócio que extrapola os objetos de domínio. Por quê? Porque na camada de domínio você já vai enforçar todas as regras de criação dos objetos, ou seja, as características, cada objeto de negócio definido, ele já vai garantir que, se criado, ele está válido, né? Ou se você não adotar a semântica de quebra na criação, você vai indicar que ele não está válido, ou seja, de qualquer maneira, vai ocorrer uma validação na camada de domínio que vai dizer para as outras camadas que aquele objeto ele não é válido, ele não pode ser considerado ok para execução de nenhum passo posterior. Ou seja, você já começa a garantir as regras de negócio desde o momento zero. Mas para isso, a camada de domínio precisa existir. Outro ponto que a gente ganha ao se adotar a arquitetura limpa como referência para a construção da arquitetura. Se vocês observarem, a camada de domínio, ela é acessada ou ela é usada tanto pela infraestrutura quanto pela camada de aplicação. O que é essa camada de infraestrutura? É toda a implementação das interfaces utilitárias que estão na aplicação, ou seja, essa camada ela vai conter a implementação, mapeamento para acesso a banco de dados, a implementação, lembra daquele serviço que eu falei ali de acesso a HTTP a um outro, né, como um cliente HTTP de um outro serviço? A aplicação não se importa se é HTTP, gRPC, se é passagem de mensagem, ele não se importa, ele precisa passar o parâmetro X e receber o dado Y. Quem vai fazer efetivamente ou lidar com os desafios e as complexidades de se executar essa operação é a camada de infraestrutura. Ela sabe qual é a tecnologia que vai ser usada para implementar aquele serviço. E você encapsula tudo isso nessa camada. Dessa maneira, você não contamina o restante da aplicação ou do serviço com tecnologia que você pode mudar a qualquer momento. Então, assim, se você observar, a camada de domínio, ela se torna o objeto de troca de informação entre as camadas, né? Você tem uma interface bem definida de objetos para serem passados de uma camada para outra, que é comum e é íntegra, porque as regras de negócio
de relação de objetos e de construção de objetos estarão enforçadas neles naturalmente. Como isso seria feito na versão sem as 4 camadas que a arquitetura limpa provê? Você pode criar, você não está isento de criar, mas acontece que cada um, o Adriano pode criar de um jeito, o fulano pode criar de outro jeito, cada um vai criar do jeito que as condições naquele momento, ele entender, conforme o entendimento dele naquele dado momento. E com isso, a arquitetura começa a variar, coisa que não vai acontecer com a arquitetura limpa. A base, os pilares fundamentais estão aqui, estão definidos, e são essas 4 camadas. E se vocês observarem ali a 4 camada de apresentação, ela vai basicamente inicializar o serviço de suporte, inicializar UI, ou seja, a hospedagem, né? Como é que eu vou expor os serviços de infraestrutura e de aplicação para os demais? Eu vou expor através de uma aplicação web, de uma aplicação console, ou vai ser um virtual actor, aí como o Orleans, o Proto-Actor, o Moaca. Então, assim, tudo isso pode variar sem que você comprometa as camadas internas. Você não precisa mais ficar decidindo como organizar internamente, como é que eu vou passar os dados da camada de infraestrutura ou de persistência para a camada de aplicação. Ou seja, essas decisões já não são mais necessárias serem tomadas o tempo todo a cada nova funcionalidade. Você já tem agora. Não impede de você ter novas implementações para as interfaces definidas na aplicação. Mudou a forma de acesso ao serviço tal. Ok, faz uma nova implementação dele e registra através da inversão de dependência, né? Então, assim, percebam a velocidade que você ganha por não precisar decidir. Você pode gastar esse tempo implementando formas diferentes, tecnologias diferentes, inovando, sem comprometer a arquitetura. Você pode até mesmo reestruturar conceitualmente, né? E aqui eu não estou falando de DDD. DDD seria uma tecnologia de alto nível que você poderia usar na camada de domínio e na camada de aplicação para estruturar as operações, né? Criar contextos do mesmo jeito. Na camada de aplicação, você pode usar Design by Contract by Design, né? Ou seja, onde você organiza comandos e consultas e garante os environments, ou seja, você tem uma estrutura bem definida para a operação de escrita e para a operação de leitura. Vocês virem que cada camada tem um conjunto de orientações específicas para a sua respectiva implementação. E você não precisa se preocupar com o todo, pois o todo já foi resolvido pela arquitetura. Beleza, gente? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que esse vídeo ele te ajude e eu tenho certeza que se você colocar em prática, você vai notar o ganho de velocidade e, ao mesmo tempo, ele vai simplificar a sua tomada de decisão e evolução, né? Crie aí a sua primeira arquitetura que vai durar para sempre. Você pode trabalhar com diversos paradigmas, com diversas tecnologias diferentes, né? Ou seja, tirem esse peso aí da mente, esse medo, poxa, tá saindo coisa nova, eu não estou podendo utilizar, porque eu não vou poder atualizar todos os serviços e tal. Tem muito mais aqui, esse é o básico de arquitetura limpa. Tem muito mais que eu posso trazer para vocês. Então, se você curtiu, comenta aí, né? Dá um like ou dislike. Se não curtiu, me fala o que faltou, o que você não entendeu, acha que não é realista, né? Mas eu tenho certeza. Coloque em prática e eu garanto que isso vai trazer um benefício aí para o seu dia a dia, beleza? Bom, gente, eu sou Adriano Ribeiro e esse é o Road to Agility.